agradecer também aos nossos amigos espirituais, que não deixemos de recordar a importância de, a partir desse momento, todos os recintos da casa, não só apenas aqui, nesse salão superior, mas em todos, efetivamente todos eles, possamos estar nós atentos àquilo que, com dedicação infinita, com amor, de forma incondicional, nos trazem sempre e repetidamente os amigos invisíveis nesses nossos encontros nas segundas-feiras. Repetimos sempre também, os temas, quando são abordados, vêm sempre com a chancela e a indicação dos nossos amigos espirituais. O que é feito aqui não é uma palestra no sentido, digamos, não deve ser, pelo menos, digamos, egóico essa palavra. Não se traz conhecimento apenas como fator de ilustração, mas sim conhecimento como instrumento vivo de trabalho nosso, dentro de nosso próprio íntimo. Ou seja, que aqui se realiza um trabalho espiritual onde nenhum de nós é protagonista, mas todos nós somos partícipes. E estarmos atentos, estarmos com a alma e o coração abertos à presença divina, tão claramente refletida pelos amigos que estão conosco, faz parte desse trabalho. Afinal, nós todos estamos aqui querendo de alguma sorte receber luz. Muitos de nós vêm ao passe, e muitas vezes de forma quase mecânica, acreditam que chegar e receber algo como uma esmola da espiritualidade possa funcionar de modo efetivo. O passe tem seu poder, os nossos amigos espirituais se desvelam para nos libertar de energias, insistimos em fazer permanecer conosco, nos libertam, mas o que fazemos depois? Esta casa, como todas as casas que funcionam como templos vivos de aprendizado, de renovação espiritual, possui uma coerência em si mesma. O seu propósito, trazido por Padre Pio, em conjunto a tantos outros amigos da espiritualidade, que aqui se consorciam com ele, é o de nos fazer uma escola de viver em Deus, efetivamente aprender a viver nele. Malgrado muitos de nós repetindo os mesmos padrões do passado, em que vestimos tantas vestes rotas, tecidas pelas estruturas do nosso ego, insistimos e repetimos em enxergar apenas a superfície, quiçá nem ela. A coerência do trabalho que se realiza nessa casa propõe um mergulho dentro de nós mesmos, e nenhuma das atividades, seja ela qual for, deve ser vista de modo separado de outra, porque todas compõem um conjunto de coerência, ou procura
encaminhar a cada um de nós num paradoxo de liberdade, entretanto, ao encontro de sua própria natureza divina. Não será ela certamente a única, nem tampouco a melhor ou a mais poderosa, porque no reino do Espírito isto é ilusão, será sempre ilusão. O que buscamos aqui, quando trazidos temas ao estudo, repetimos, não é conhecimento que ilustra o nosso ego, mas sim luz que alimenta o nosso espírito. A beleza, entretanto, é que será sempre uma vez mais renovada a oportunidade. O chamado não cessa. E se as palavras inesquecíveis do Mestre nos disseram que poucos são aqueles que se fazem escolhidos, é importante que trabalhemos para que sejamos colhidos pela mão do Divino que está em nós. Se os tempos chegam, é preciso estarmos preparados para ele. E estarmos preparados não quer dizer nenhum ato espetaculoso, nem a expressão de rituais que, se repetidos, se tornam mecânicos e por mecânicos se tornam vazios, mas sim que sempre, a cada dia, esse mergulho interno da abundância de vida que nenhum de nós jamais deixou de estar aqui. Porque somos deuses. Não no sentido que entendemos Deus, porque este Deus, o nosso ego cria, alimentando nossa vaidade, nosso orgulho, mas Deus que vive dentro de nós. Por sermos deuses, devemos agir como Ele. E a obra divina é apenas uma. Luz. E todos os seus atributos. Hoje, mais uma vez, buscamos o encontro dessa luz. Nós possamos ser felizes e avançar ainda que um só passo na direção da verdade. Ninguém pode definir, somente se pode conhecê-la além das palavras, o silêncio onde a voz do sagrado se manifesta. Bem, hoje vocês viram que houve um tema anunciado, mas não há uma projeção aqui de PowerPoints. Né? Estamos voltando. Aliás, o tema, quando a gente recebe essa orientação dos nossos amigos espirituais, às vezes eu acho uma grande ousadia deles. Com o tema dessa ordem, caber em tempo restrito como a gente tem aqui, é preciso que a gente possa abrir mão de muita coisa para deixar passar uma essência, e eu vou precisar da ajuda de vocês para que a gente possa ter
efetivamente esse objetivo alcançado. Falar das epístolas de Paulo, no seu sentido mais profundo, requer, portanto, essa ousadia. E a gente vai tentar tê-la aqui hoje, para que a gente possa aprender em conjunto. Certamente vocês todos já ouviram, em algum momento, ou já leram, ou já estudaram, citações sobre as epístolas de Paulo de Tarso. Nessas epístolas, vamos falar um pouquinho sobre o contexto e a pessoa, para que a gente entenda que tipo de trabalho foi confiado a ele e o que está enfechado nessas 14 epístolas que compõem as epístolas aceitas, porque no trabalho de compilação do que se chamaram as novas escrituras, os novos evangelhos, ou o evangelho, no Novo Testamento, muitas que Paulo fez, tantas outras foram deixadas de lado. Essas foram então compiladas e aceitas, e tudo isso tem uma razão. Para que a gente possa entender isso, é preciso saber o contexto, saber a pessoa e saber que proposta, ou pelo menos nós em conjunto aqui, sem sermos donos da verdade, buscarmos um olhar sobre a proposta do que está escrito ali. E tem conjunção perfeita com o que vem antes. Os cristãos reúnem as duas escrituras, a primeira, onde está a Torá, onde estão os livros que seguem a Torá, com os evangelhos, entender que essa coerência existe e tentarmos descobrir nela uma essência e um instrumento de trabalho interno. Esse é o nosso objetivo aqui. Paulo de Tarso, eu diria que vocês já ouviram, certamente já viram, já leram, já estudaram textos, mesmo quem não se dedica ao estudo, ouviram citações das epístolas, ouviram trechos delas, mas a riqueza que está ali dentro, eu acho que é chegado o tempo, já chegou esse tempo há muito tempo, de nós podermos nos valer delas e da sua essência como instrumento de trabalho interior. E aí, antes de começar com Paulo, eu só quero fazer uma homenagem aqui, porque eu ouvi pela primeira vez essa abordagem e fui introduzido a ela, e a gente hoje aqui tem um companheiro, na igreja tem um companheiro de muitos anos. Quando eu cheguei na casa dos Frei Luís, ele já estava lá há tanto tempo, o Paulo Rui Portela, está sentado aqui, e conheceu tanto ou mais do que eu, nosso irmão Luiz Rocha Lima. Eu ouvi na sua sala da Boluna e nas suas palestras, essa percepção da riqueza espiritual que estava escondida sob o véu da letra das epístolas de Paulo. Aliás, esconder sob o véu da letra é um processo que é quase comum a todas as tradições espirituais. Nós vamos olhar, e já temos falado tantas vezes aqui, a Torá. A gente sabe pelos seus próprios sábios que a Torá tem muitas vestimentas e tem muitos códigos e tem muitos véus que precisam ser levantados para que surja o Espírito por detrás das vestes, surja a verdadeira natureza. A mesma coisa acontece com as epístolas de Paulo, e eu ouvi isso na sala do nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima. Ele sempre dizia: aqui está um verdadeiro tesouro, porque o trabalho de Paulo não é um trabalho pessoal. Como nenhum trabalho espiritual que queira ser verdadeiro pode se referenciar a trabalhos pessoais no sentido do ego. O grande protagonista dessa verdade, houve outros, mas no Ocidente especificamente, a civilização ocidental tornou-se depois uma civilização predominante dentro da evolução do mundo como um todo. As tradições espirituais do Oriente, as outras são agora que estão revivendo na sua riqueza, na sua grandeza. A civilização considerada ocidental foi aquela que predominou, pelo menos naquela era que nós chamamos de era cristã, ou era comum. Então, no Ocidente, o grande protagonista dessa revelação foi o próprio Cristo, o próprio Jesus. Jesus jamais, em momento algum, disse que o que ele ensinava, o que ele vivia, o que ele mostrava, era obra pessoal dele. Em momento algum, ele se posicionou como um Messias no critério que se buscava naquela época, naquela conturbação política que vivia o povo, o encontro de um Messias de natureza guerreira, o filho de Davi, o rei do povo, no nível político, principalmente, espiritual também, mas principalmente político.
Começando com Jesus, aqueles que seguem entendem que o trabalho verdadeiro só se faz com impessoalidade, tirando o ego do caminho, para que a luz possa passar. Jesus disse isso com toda clareza, dizendo que o que ele fazia não era obra dele, mas era obra do Pai que habitava nele. Essa frase já é bastante importante para nós. O Pai é esse que habita em Jesus, e se o Pai habita nele, habita só nele? Não, ele mesmo disse não. Habita em mim e habita em todos vocês. É importante que vocês tenham consciência disso. No momento em que essa consciência se dá, a obra está feita. Ele disse isso no Evangelho de João. Paulo não era um discípulo direto. Paulo era um contemporâneo de Jesus e jamais o conheceu em vida encarnada. Paulo, na verdade, era um judeu, nascido na região hoje onde é a Turquia, na província da Cilícia, na cidade de Tarso, uma cidade extremamente evoluída como centro comercial, onde a cultura predominante, como em toda a Ásia Menor, era a cultura grega. Mas havia uma grande diáspora judaica naquela região e várias comunidades habitavam ali. Paulo nascera, portanto, em Tarso, de família, como ele se define, judeu, fariseu, e se tornou, por estudar profundamente a lei, um rabino de importância, não apenas na sua região, como também em Jerusalém. Ele foi discípulo de um dos grandes rabinos da época, o Rabi Gamaliel, que é respeitado dentro do judaísmo até hoje, juntamente com rabinos contemporâneos. É importante que a gente entenda que a espiritualidade judaica naquele momento, apesar de haver uma estrutura religiosa fortíssima no templo, uma religião organizada no templo de Jerusalém, com sacerdotes, com prescrições sacerdotais, havia uma espiritualidade profunda judaica, da qual Gamaliel, apesar de ser um dos membros do Sanedrim, do Sinédrio, era ativo, conhecedor e espalhava aquilo para seus discípulos. Paulo recebeu ensinamentos de Gamaliel e tornou-se um rabino dentro da ordem estrutural do templo, contemporâneo de Jesus. Mas por quê? Estava no momento em que Jesus passou mais ativamente pela Judéia, foi crucificado e houve tudo aquilo que nós sabemos, ele não estava presente. Eu recomendo, para quem quiser conhecer um pouco mais desse contexto, que a gente vai passar muito rápido, que leiam o livro fundamental da obra de Chico Xavier, chamado Paulo Estevam. Esse livro é importantíssimo. Talvez seja a grande obra do nosso querido Emmanuel, através do Chico, onde é relatada a história de Paulo, não no sentido de endeusá-lo, mas no sentido de mostrar o trabalho espiritual, como ele funciona dentro da nossa luta. Mas Paulo sorveu aos pés de Gamaliel uma sabedoria muito grande. Ele era um rabino que não conheceu Jesus, e quando volta a Jerusalém já encontra uma estrutura cristã extremamente ativa. Pedro, Tiago, João, Filipe, outros apóstolos criavam em Jerusalém o que se chamava já de uma igreja, ou a igreja do caminho, onde os ensinamentos do Cristo eram vivenciados e onde se trabalhava ativamente na divulgação desse processo. Paulo foi um combatente ativo, porque como conhecedor da lei, mas mais ainda, como conhecedor da espiritualidade judaica, num primeiro momento interpretou muito mal toda aquela presença de um Messias que fora crucificado, que vinha da Galiléia. Que Messias era esse? Não se coadunava com toda a percepção de um Messias salvador do mundo. É isso que ainda as pessoas que esperam um Messias salvador do mundo, e não usar apenas entre os não cristãos, não se esqueçam que mesmo aqueles que são cristãos esperam a segunda volta de Cristo. O que não é essa segunda volta de Cristo do que uma figura messiânica salvadora vindo redimir o mundo exteriormente? Então essa percepção de um Messias que vem e que harmoniza a vida e que desfaz o mal com a sua presença, era algo que, apesar de conhecer profundamente as Escrituras e a espiritualidade judaica, tocou muito mal a Paulo. E por questões que o livro esclarece bem, questões pessoais, Paulo passa a ser um combatente ativo daquele cristianismo inicial. Ativo mesmo.
trabalha para perseguir, para expulsar de Jerusalém a maior parte daqueles judeus cristãos. Quase todos eles, inicialmente, eram judeus de origem e que percebiam em Jesus alguma coisa em que eles referenciavam como o Messias. E isso seguiu algum tempo, alguns anos, até que um fato se dá quando ele vai à cidade de Damasco para, lá em Damasco, se cumprir ordens de perseguição às estruturas cristãs, às comunidades cristãs que ali estavam, no meio do caminho, mais concretamente no final do caminho, já quase chegando a Damasco, ele tem um encontro com Jesus na sua forma crística. E o livro descreve muito bem, a Bíblia descreve muito bem, os Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas, descrevem essa cena. Ele montado num camelo, junto com seus companheiros, de repente envolvido por uma luz, e vê a figura de Cristo que ele perseguia, e ouve apenas poucas frases. Saul era o seu nome, o nome judaico de Saulo é Saul, Shaul, porque você me persegue. E ele, tomado por aquela presença, por aquela vibração crística, ele cai de joelhos, perde todo o seu equilíbrio, é dominado por aquela presença, por aquela alma superior, e pergunta, né, quem era aquele que falava. Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. O processo de rodamuinho espiritual se dá. Ele continua de joelhos, se levanta cego e recebe instruções para entrar na cidade de Damasco. E ali seria dito a ele o que fazer. Ele, cego, sai com seus companheiros, entra na cidade de Damasco, e lá um outro apóstolo chamado Hananiah é levado a curá-lo da cegueira e a introduzi-lo no cristianismo. Eu contei essa história rapidamente para a gente dar um contexto, mas do que nós estamos falando é o que menos importa. A partir daí, Paulo começa uma luta consigo mesmo e com tudo aquilo que ele havia construído. Ele construíra toda uma estrutura de perseguição. Ele era um rabino, candidato à substituição do próprio Gamaliel no Sinédrio, no Sanedrim, que era composto de 70 mais 2 membros. Tudo aquilo que ficara para trás, de um dia para outro, é posicionado de cabeça para baixo, por ele e pelo evento que ocorrera na sua vida. E aí vai começar a fileira de ocorrências que, ao longo de 30 anos, vão deixar um trabalho, uma obra. E eu vou repetir aqui, esta obra é impessoal, é sobre ela que a gente quer tratar hoje. Algumas coisas são muito importantes e ocorrem. O perseguidor, ao chegar e falar, o perseguido, como alguém completamente o oposto daquilo que ele entendia, cria celeuma no seu próprio meio. E é claro que cria incompreensão. Os seus amigos anteriores passam a ser seus inimigos. E ele, de perseguidor, passa também ele a ser perseguido. No primeiro momento, muita confusão, e ele vai passar 2 anos, por recomendação de Estevão, já como seu guia espiritual, no deserto, junto a 2 companheiros que depois vão aparecer na sua vida, Priscila e Áquila, um casal. Mas 2 anos ele estava trabalhando numa tenda no deserto, perto da cidade de Palmira, hoje na Síria, fazendo um trabalho espiritual interno até que a sua missão possa começar. Essa introdução é importante para a gente entender que abordagem se fará das epístolas. A gente vai fazer aqui. E a missão começa com o entendimento de que ele devia levar às pessoas o Evangelho. E ele, como judeu de formação, percebera nesses 2 anos, certamente, de meditações. Imaginem vocês nós ficarmos 2 anos num deserto, mesmo, aquele deserto que a gente vê em filme, né? Assim é o deserto próximo de Palmira até hoje, numa cabana, num oásis, tecendo tendas, com 2 outras pessoas, vendo o dia surgir e o dia terminar.
só entregando as tendas que você produzia para os mercadores que passavam ali. Dá muito pano para manga para mergulho em terra. Ele sai e ainda assim encontra certas dificuldades com ele mesmo, chega para os apóstolos que ele perseguia e no primeiro momento ninguém acredita nele. Né? Aquela pessoa que há 2 anos atrás tinha posto terror em Jerusalém, nas redondezas, e de repente chegava dizendo que tinha compreendido aquilo que Cristo quis dizer. Os próprios apóstolos não acreditaram nele. E ele tem que passar por um outro processo junto a um outro companheiro. E aí começa a sua missão ao lado de Barnabé, primeiro como companheiro de Barnabé, e depois, com o tempo, tomando a condução desta missão de levar. Levar o quê? E aí a gente entra no nosso tempo. Na primeira visão, nenhuma delas, é importante que a gente diga aqui, é desimportante. Nós temos que entender, como a gente falou da Torá, que as coisas têm sentido desde o seu sentido primário. Apesar de nós estarmos buscando sentidos mais profundos, não vamos desprezar o sentido primário. Qual era o primeiro trabalho de Paulo? Avançar e chegar nas comunidades, nas cidades em que ele abordava, primeiro as comunidades suas compatriotas, ele sempre ia primeiro a uma sinagoga, e anunciava um Jesus como Messias, o que era escandaloso. Era facilmente de se entender superficialmente que ele não pudesse, não fora aceito, quase nunca foi. Em alguns lugares isso acontece, a aceitação existe, a compreensão existe, e depois ia para o que eram chamados os Goem, ou os gentios, com o discurso seguinte, se baseando nas próprias escrituras hebraicas, principalmente nas do profeta Isaías. E a do profeta Malaquias e no profeta Zacarias, onde se diz que Deus é Deus de todas as nações, onde se diz que Deus é um só Deus. Mesmo na Torá, mesmo Moisés diz isso, apesar do povo judeu ser realmente um povo especial, porque recebia uma missão que nenhum outro recebera, de poder viver uma espiritualidade intensa como filhos do divino e a partir daí ser como o coração do mundo, espalhar o sangue vivo da presença ao mundo inteiro. Nós todos somos ego. Isso não é privilégio do povo judeu nem de nenhum outro. A tendência, isso depois aconteceu com os cristãos católicos, continua acontecendo às vezes com os espíritas. Quando alguém se acha dotado ou de repente recebendo uma missão superior, aquilo passa a fazer com que a gente se acredite diferenciado, melhor, superior e só nós. Então, se a gente olhar, é a mesma coisa que aconteceu com os judeus, aconteceu com os cristãos católicos, aconteceu com os, cristãos de várias outras denominações, porque todos se achando donos da verdade tendem a excluir o outro. Mas Paulo ia à sinagoga, ia depois aos gentios e fazia um discurso em relação a Cristo que é extremamente importante, tanto nos sentidos superficiais quanto nos sentidos profundos que nós vamos começar a abordar agora. O que era o sentido mais superficial e não menos importante? Ele chegava dizendo o seguinte: existe um evangelho a ser anunciado de alguém que veio, foi crucificado e recebeu uma missão de mostrar que existe uma força que move o mundo, que é o amor. O amor incondicional. Esse amor, o não julgamento, nós estarmos ligados uns aos outros, entendermos que Deus é Deus de todos, e portanto, se nós perseveramos nesse amor, nós somos levados por Ele a um caminho de salvação. É importante que nós façamos isto. E o contexto é válido aqui também. Esse discurso parece ser quase que... Mas é claro, quer dizer, Jesus tinha falado isso, você chegar dizendo isso, que diferenciação havia? Ele não ia fazer proselitismo para transformar pessoas em cristãs. Ele ia trazer uma mensagem de renovação de vida, através da mensagem de alguém, no seu entendimento, porque tiveram uma experiência direta com o Cristo, dentro de Jesus de Nazaré, valia a pena, porque ali ele entendia a missão do povo judeu, como o grande propagador desse estado de transformação interna. E se vocês olharem as epístolas de Paulo,
nesse primeiro, vamos chamar assim, nessa primeira camada, nesse primeiro nível, vocês vão ver uma sequência de instruções quase de natureza ética. Ele orienta as pessoas das igrejas ou das comunidades aonde ele passar, e isso depois ficou gravado para todos nós, as coisas que nós deveríamos fazer. Compreender os irmãos, não julgar os irmãos, evitar contendas nas comunidades, comportamentos de natureza espiritual sendo predominante sobre os comportamentos de natureza quase que animal que havia entre as pessoas, e às vezes continua havendo, em todos os níveis. O combate ao egoísmo, o combate à usura, o combate à vaidade, o combate a todas as coisas que nós vemos como males da sociedade. Paulo é muito explícito nas suas epístolas, nos seus conselhos, seja aos romanos, seja aos coríntios, seja aos tessalonicenses, aos efésios, e aonde quer que ele tenha passado. A gente vai ver nas epístolas, uma grande parte delas, dedicada a essas instruções. Às vezes até admoestações. Eu soube que aí está havendo contenda. As pessoas, cada uma está se achando melhor do que a outra. Não é para ser assim. Uma comunidade que se diz espiritual, que se diz cristã, o que tem que haver é união entre os irmãos. E às vezes ele até é mais severo. Olha, eu estou falando isso agora daqui, escrevendo. Mas breve eu vou estar aí. E quando eu estiver aí, eu vou fazer outro tipo de discurso. E assim seguem as epístolas no seu primeiro nível, extremamente importantes, onde ele propõe a presença divina no mundo através do Cristo, e esta presença divina como instrumento da nossa transformação. Paulo leva 30 anos, como nós falamos, de vida, segundo viagens. Imagine naquela época, não era a viagem que a gente tem hoje, se fazia viagens a pé, se fazia viagens de navio. Ele sofreu vários naufrágios, ele sofreu assaltos. O livro de Emmanuel conta uma boa parte dessa história. E, seguindo nisso, ele demorou 30 anos até que, em Roma, preso, na segunda vez em que ele vai à prisão, ele é, pelo imperador Nero, condenado à morte. No dia seguinte, a um grande sacrifício de cristãos que acontece no Circo Máximo. E aí as suas epístolas foram trazidas, eu acho, com muita sabedoria para dentro dessa coletânea que nós chamamos de Novo Testamento. No primeiro momento, lidas, nesse primeiro nível, com extrema importância, como instrumentos de estruturação da nossa vida num nível em que o amor predomina. Mas como dizia o nosso irmão Luiz da Rocha Lima, ali existe um tesouro oculto. O tesouro oculto é a chave para que a gente encontre esse tesouro oculto, está nas palavras do próprio Paulo. Ele dizia, e a gente falou do Zen budismo na semana passada aqui, que ele fala apontar direto para a realidade, como nós fazermos com que as palavras deixem de ser os instrumentos do nosso engano, para que nós possamos encontrar a natureza divina para depois usarmos as palavras. Paulo dizia, cuidado com a letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como quer dizer, aquilo que está escrito tem que ser lido não com os olhos da percepção superficial, mas com a percepção profunda da alma. E aí, eu vou fazer um outro parênteses aqui, antes da gente especificamente entrar, e vocês vão me desculpar, pode até parecer que a gente vai ser hoje igreja evangélica aqui. Eu vou usar como instrumento, não o PowerPoint, mas a própria Bíblia. Nós vamos, em alguns trechos, para poder falar dessa percepção trazida por Paulo, e que traz esta chave para que nós entendamos que o que importa, tudo aquilo que Jesus veio trazer, que é o que todos os grandes mensageiros de todas as tradições espirituais vêm trazer repetidamente, de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer cultura, de qualquer língua, é a nossa identificação ou a reidentificação com o divino. O parênteses é o seguinte: na sua caminhada, Paulo esteve diversas vezes, em vários momentos, com alguns apóstolos-chave, dentre eles, João. No Evangelho de João, escrito muito tempo depois, João, quando convivia com Paulo, ele era um rapaz novo, era mais novo do que Paulo.
mas tinha presenciado muita coisa e veio escrever o seu evangelho muitos anos depois. O quarto evangelho é um evangelho extremamente espiritual, extremamente simbólico, quase como que as epístolas. Talvez por isso mesmo ele seja conectado imediatamente. Paulo conviveu com João há muito tempo, em Éfeso 2 anos, em Roma mais 2. João e Paulo eram muito, mas muito próximos, e certamente Paulo e João tiveram conversas, momentos de meditação juntos. Eu fico às vezes imaginando, né? Imagine o seguinte: a gente vê o que está escrito no livro, a gente lê as coisas, mas se a gente for olhar as próprias palavras de João, lá no final do seu evangelho ele diz assim: e tudo aquilo que está aqui é apenas uma pequena parte do que nós ouvimos da boca do Mestre. Se tudo aquilo que ele disse e nos ensinou fosse escrito, não haveria livros no mundo em que coubesse tal ensinamento. Isso também é simbólico, para dizer o seguinte: o que nós ouvimos da boca de um ser cristificado, seja ele Jesus, ou seja a Krishna, ou seja Buda, ou seja qualquer um outro grande mestre, tem que ser entendido assim, e certamente eles ouviram muitas coisas, e muitas dessas muitas coisas foram trazidas por Paulo nas suas epístolas. Muito bem, falando, e aí vamos entrar nelas. O convite está feito. Eu vou começar abrindo com... A gente repete isso às vezes muito. A primeira pode chocar. A primeira das epístolas, na ordem, não necessariamente na ordem cronológica, mas assim é posto, é a Epístola aos Romanos, em que Paulo, antes de ir a Roma, ainda em Jerusalém, escreve às igrejas de Roma, compostas em grande parte por judeus que habitavam em Roma e por cristãos gentios ou glória. Conviviam muito bem em Roma. Aliás, até hoje, incrível que pareça. Quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos, hoje nós olhando, nós vamos perceber e identificar, principalmente na Epístola aos Romanos, o nascimento da teologia do protestantismo, ou das denominações evangélicas. Isso pode chocar a nós, espíritas, ou aqueles que acreditamos que, quando lemos superficialmente, que o que está posto ali não faz muito sentido. Pode chocar, mas vamos lembrar que houve, desde Martinho Lutero, toda uma estruturação da chamada teologia da salvação pela fé, ou a salvação pela graça, que levou a um desentendimento dos níveis mais profundos, e é nesse nível mais profundo que nós queremos começar a trabalhar agora, quando começarmos com a Epístola aos Romanos. Nessa epístola, Paulo faz uma dissertação importante, quase que chocante no primeiro momento para quem vê, profunda, primeiro se dirigindo, e especificamente se dirigindo naquele momento, às comunidades em que os judeus não aceitavam os cristãos, e os cristãos, os goinos, os gentios chamados cristãos, não, porque os judeus cristãos não aceitavam os cristãos gentios, e a briga havia entre eles. Paulo faz uma dissertação que superficialmente vale para esse nível de entendimento, ao dizer que o mais importante para alguém não era seguir as obras da lei. Seguir as obras da lei, as mitzvot, de forma superficial, não transformava ninguém. Isso é o que ele dizia. Porque isso é uma coisa que não é privilégio de judaísmo ortodoxo, é privilégio de qualquer ortodoxia. Um católico ortodoxo pode acreditar que, se ele cumprir todos os sacramentos e for à missa todo domingo, se fizer uma confissão, ele vai ser salvo por estas obras. Um protestante ortodoxo vai olhar aqui e vai dizer: eu preciso apenas ter fé. Na hora que eu tiver fé, eu sou salvo. Um espírito ortodoxo vai olhar e vai dizer assim: nada disso, as obras é que importam, eu preciso pagar o meu carro até o final. Um judeu ortodoxo, que não olha na profundidade como os grandes mestres do judaísmo sempre viveram e fizeram viver a espiritualidade, pode acreditar que, se ele cumprisse as 613 mitzvot, eu não posso fazer isso, eu tenho que respeitar aquilo, os Shabbat, os sacrifícios, ir ao templo. Naquele momento o templo existia, então havia vários preceitos que se tinha que cumprir no templo.
levar os animais para o sacrifício, doar os animais, doar ao templo, fazer a sua oferenda. Isso é até um motivo de uma passagem linda do Evangelho, o óbito da viúva. Não é? As pessoas chegavam para dar o seu tzedakah pessoal, e aí colocavam dinheiro, a oferta, o dízimo, e a viúva chegou e jogou uma moedinha, e Jesus disse assim, aquela foi a maior oferta, porque ela deu aquilo que ela tinha de dentro dela, e não só mecanicamente fez. Paulo batia muito nisso. Se você acredita que a obra da lei vai te salvar, você está redondamente enganado, porque não é pela obra, mas sim a fé. Aqui começa o que se chama de teologia da fé, que depois foi usada, porque esse primeiro nível dá para a gente entender, e era extremamente vinculado àquele contexto. Ele precisava demonstrar com clareza aos seus irmãos judeus que eles precisavam perceber que não era só aquilo que bastava. Tinha que haver uma transformação interna. E essa transformação interna era a obra que só cada um podia fazer, e não, se eu cumprir tudo direitinho e não mexer dentro de mim, não vai acontecer nada. Mas há mergulhos mais profundos. E agora vamos às passagens. O que eu fiz? Eu vou sacar passagens. Vamos olhá-las e a partir daí vamos começar a mergulhar em outros sentidos, porque é isso que nos interessa. Porque eu acho que olhar superficialmente como a gente olha não é tão difícil. Na Epístola aos Romanos, a primeira passagem, que isso eu brinquei aqui, que a gente parecendo às vezes um culto evangélico, nada contra eles, ao contrário, a gente admira bem. Mas na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, está uma frase meio já desafiadora. Assim diz Paulo, porque ele começa falando toda a justificação pela fé, que Abraão foi justificado pela fé, e não pelas obras. E a fé, o que é fé? Então, que fé é essa que justifica? E da onde os evangélicos dizem, bom, basta você aceitar Jesus e você está salvo. Aqui está nos versículos 24, no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há no Cristo. Ele aqui introduz o que se chama o conceito da justificação pela graça. Isso aqui deu muita briga. O que é isso? Que justificação pela graça é essa? Se alguém é pecador, se alguém, como nós somos, é repleto de semeadura no passado, colhendo nesse momento sobre tudo aquilo que nós vivemos, nenhum de nós vive nada de graça, no sentido de que nós plantamos no passado as sementes que colhemos agora, isso é uma realidade. E se a gente plantou essa semente, se essa semente foi transformada nessa colheita, e essa colheita, na maior parte das vezes, não é harmônica, como é que a gente se desfaz dela? O primeiro golpe que Paulo dá está nesse versículo, ao dizer que desfazer-se desta semeadura não passa necessariamente, agora vamos mergulhar, em cumprir obras, sejam quais forem elas. No primeiro momento é a obra da lei, mas há um segundo da percepção do que seja a obra. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há no Cristo. E aí, na página seguinte, no capítulo 5 da mesma epístola, no versículo 18, está uma outra estrofe desafiadora que eu vou unir a essa. Assim diz: porque assim como de uma só ofensa veio a condenação de todos os homens, assim também de um só ato de justiça resultou a justificação que traz vida a todos os homens. Gente, isso aqui na superficialidade é o seguinte: então, Adão pecou. Todos nós, pelo pecado original, nos transformamos em pecadores. O Adão foi culpado por tudo isso. E aí vem Jesus como uma figura que salva todos. Isso é incongruente. Olhado superficialmente, pelo véu da letra, é completamente incongruente. Mas vamos olhar de uma outra forma. E se casa com essa justificação que aqui está, pela redenção que há no Cristo. O que é uma só ofensa que faz com que todos nós nos tornemos pecadores? Adão, o Adão, é um símbolo que engloba toda
conjunção de almas que vivem nesse planeta. Nós todos somos Adão. Quando Adão, os nossos egos reunidos em Adão, inicialmente o ser que no Jardim do Éden, preponderava em nome de Deus sobre os animais e tinha a sua companheira perfeitamente unida a ele. Quando ele peca, o que significa isso? Esse Adão original que peca, esse Adão unificado, peca, ele se parte. A palavra pecado, a gente vai introduzir agora aqui não, porque todo mundo já ouviu essa história, que quem vem aqui já ouviu certamente muitas vezes. Pecado significa partido. A palavra pecus, latina, origina peça, pedaço, parte. O pecado é aquilo que é partido. Esse Adão original, por meio de uma só ofensa, qual foi a única ofensa de Adão? Foi se considerar ele como ego igual a Deus num sentido extremamente ruim. Né? O pecado original de conhecer o bem e o mal como formas separadas, a árvore proibida era essa, conhecer o fruto do bem e do mal. No momento que ele conhece isto e sai do estado unificado, ele parte. Nós todos somos Adão, os nossos egos se partem, nós entramos naquela evolução que começa então a fieira da evolução reencarnatória, desde os níveis. Essa queda é muito profunda, aí ela vem depois lá de baixo, nos reinos pré-minerais, a individualidade vem voltando. Porque uma só ofensa aconteceu, essa. E só houve uma justificação. Um ato de justiça retificou. A justificação que traz vida a todos os homens. Foi porque Jesus foi para a cruz e ele lá naquele momento trouxe para ele aquela figura? Não. Jesus, quando fez isso, ele mostra que ele, figura externa, histórica, saía para dar espaço ao Cristo. O que retifica é o Cristo. E a retificação pelo Cristo é o Cristo que está nele, que está em nós todos, porque todos, eu repito aqui incessantemente, todos os grandes mestres falam isso, a natureza divina não nos deixa. Então, o único ato de justificação, porque só houve uma ofensa, é o reencontro com esse Cristo. E o reencontro com esse Cristo nos posiciona sob uma lei diferente desta lei que nós temos que cumprir, agora já abandonando aquele primeiro significado somente da lei judaica. Que lei é essa? Que nós acreditamos que temos que cumprir, ficamos escravos dessa lei, como ele fala o tempo inteiro aqui na epístola. É a própria lei do karma quando nós a entendemos de uma forma escravizante. Eu quero dar um exemplo bobo. Isso é muito profundo e demandaria aqui, por isso que eu brinquei, a ousadia que a gente vai falar em 40 minutos. Imagina o seguinte, uma pessoa assassina uma outra. Plantou, portanto, uma semente, cara. Ela continua a sua vida e logo depois, nessa vida ou na outra, ela é assassinada. Portanto, a lei da semeadura e da colheita se faz. Só que essa pessoa, quando foi assassinada, continua a mesma pessoa, o mesmo ego, sem ter mudado nada dentro de si. Eu pergunto, ela quitou alguma coisa com a lei? Com a lei, sim, mas quitou com a sua natureza verdadeira? Não. Se alguém, ao contrário, procura fazer um trabalho interno de transformação, de reencontro com esta justificação, e a palavra justificação está usada aqui de forma precisa, porque justificar vem, eu já falei também aqui, vem justo, vem de jugos. A calça justa, a roupa justa. Jugos vem do sânscrito, que dá origem à palavra yoga, que é reunir. Portanto, justificar, a justificação única, ou seja, a reunião única, é o estado de natureza crística que nós buscamos. E por isso Paulo faz toda uma extensão a dizer que a graça é o importante e não a lei. E o que é a graça? É nós trabalharmos internamente, porque aí ele diz assim, isso quer dizer que eu não vou fazer, que eu vou continuar fazendo obra ruim? Ele fala aqui,
Para quem acha que, bom, então tá bom, eu tenho fé, então eu posso sair por aí pecando e fazendo tudo que eu quero, a graça de Jesus me salvou. Tem gente que pensa isso, infelizmente, como tem gente que pensa que eu preciso pagar o cargo e pagar tudo na lei e esquece de se transformar. Esquece de voltar à sua origem, que é divina. E aqui está posto: a graça sim liberta e não a lei. E a graça pode libertar, independente da sequência que nós acreditamos existir dentro desta lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é uma lei linear. Portanto, nós temos grandes transformações. Paulo mesmo é um exemplo disso. Que estava matando todo mundo, mandava arrancar a unha de gente, mandava fulminar de cabeça para baixo, fazia de tudo. E de repente, essa pessoa é puxada e entende que ela precisa de um trabalho, vai encontrar as consequências, mas essas consequências são transformadas por um processo que ele foi entendendo, tanto que ele foi deixando escrito. E aí nós vamos seguir alguns trechos que vão, que eu imagino corroborar com o que nós estamos falando, ainda na Epístola aos Romanos. O que é a crucifixão? A crucifixão do ego não é o sofrimento, não é correr atrás do sofrimento, de resignação. Crucificar está aqui. A cruz, essa como está aqui, ela mostra a harmonia de pontos, não a predominância. Aquela cruz que tem uma coisa maior do que a outra não é legal. Essa como está aqui mostra a harmonia de pontos, ou seja, o equilíbrio profundo com um centro único. O exterior converge para o interior. E ele diz, sabendo que agora desculpe, no capítulo 6, se eu não sou treinado para isso, capítulo 6, versículo 6, ele diz: sabendo que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído e que não sejamos mais escravos do pecado. Qual é o pecado, gente? Não é o pecado do dia a dia, é aquele pecado, uma só ofensa. Esta que é destruída. Quando a gente crucifica o ego, Cristo surge. Com ele surgem todas as características da natureza crística, da natureza messiânica. Cristo, Mashiach, ungido, é a significação dessa palavra. Christos é grego, que corresponde ao hebraico Mashiach, que corresponde ao português ungido. O que é ungido? Aquele que recebe a perfusão da substância divina, que liberta do pecado, que liberta da dor, que liberta do sofrimento, que traz a graça. O estado da graça nos transforma em imunes ao pecado. Mas para estarmos no estado da graça, não é de graça. É preciso uma transformação interna e ele vai seguindo. A lei e a graça, eu não vou falar aqui, mas ele diz, no capítulo 8 ainda da Epístola aos Romanos: portanto agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e são que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne, nesse nível mais profundo? É andar segundo esta visão. É andar segundo a visão de que a gente fala do bem, mas não faz. Ele faz aquilo, então eu quero fazer o bem e não consigo. O meu ego tenta, mas eu reajo. Em vez de não julgar, eu julgo. Né? Em vez de amar, eu desamo. Eu vou tentar separar. O amor não faz sentido para nós. Então, quando se fala nesse estado em que não há nenhuma condenação para aqueles que andam segundo o Espírito, é isto aqui. Muito bem. E aí ele diz: se Cristo está em vós, na verdade o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Reparem bem. Pecado e justiça, os dois conceitos. De volta. Pecado. O corpo está morto pelo pecado porque nós estamos separados. E quando fala do corpo morto, são os diversos corpos. Para nós que acreditamos em reencarnação, ficamos reencarnando e continuamos mortos. Saímos para lá, para o astral, morto. Voltamos, morto. A gente sobrevive no astral. Mas no espírito nós estamos mortos. Porque vivo é outra coisa.
Tanto que Jesus, quando aquele rapaz falou, deixa eu enterrar meu pai, falou, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Era essa morte que ele estava se referindo. Esta morte, na hora que ela se liberta do pecado, ou seja, da separação, quando a gente se une à natureza divina, quando Cristo passa a viver em nós, a justiça acontece. E o que é a justiça? Não é a justiça vista como um mundo, a condenação do erro, a punição do erro, é a justiça, como a gente falou, no jugo suave, na junção, na rejunção, na reunião do ser com a sua natureza divina, que jamais, na verdade, esteve separado. A separação por si só já é uma ilusão. Mas isso são outras conversas. E aí Paulo segue. A Epístola aos Romanos se vai. A gente tem outras coisas aqui, mas olhando o tempo ali, é uma das epístolas importantes. Só vou citar isso no seu capítulo 8, versículo 15, onde diz: não recebestes um espírito de escravidão para viveres, novamente atemorizados com medo, mas sim um espírito de adoção, pelo qual nós todos clamamos, Abba, que é Pai, em hebraico. Ou seja, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, olha só, são duas citações de Espírito, é como se nós falássemos um com a letra maiúscula e outro com a letra minúscula. O Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus e não escravos. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com a nossa natureza, com o Cristo. E se há sofrimento com Ele, é importante que esse sofrimento nos glorifique. Então, o equânime, aquele que entende a espiritualidade, percebe o sofrimento, que é, ninguém foge do sofrimento, mas a dor passa a ser entendida como, por aquele que é equânime, da mesma forma como ele recebe, aquele que vive na graça, da mesma forma como ele recebe a alegria, ele recebe aquela coisa triste para poder superar aquilo. E supera. Jamais existir. Aí chegamos à Epístola aos Coríntios. Na Epístola aos Coríntios, a cidade de Corinto é uma cidade na Grécia, onde uma comunidade intensa foi criada por Paulo. E as duas epístolas aos Coríntios são também de alta profundeza espiritual. Vejam aqui, só para que a gente entenda. No seu capítulo 2, no versículo 10, Paulo explicita: Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito procura todas as coisas e as profundezas do divino. Então Paulo aqui está mostrando que o Cristo que ele estava pregando não era apenas um Jesus para ser transformado no príncipe da paz, no salvador do mundo e a ser cultuado por uma religião. Ele estava expondo outro Cristo, que não era especificamente nem só o Cristo que habitava em Jesus. Habitou em Jesus, claro, mas ele queria mostrar que aquele Cristo que habitava em Jesus habitava em potencial, habita em potencial em cada um de nós. E no momento em que nós decidimos experimentar essa verdade, ela está disponível, independentemente do traçado que nós tenhamos feito pelas obras da lei, independentemente do karma que nós tenhamos criado. A potência desse estado é tal, como uma reação atômica em cadeia, que ela é capaz de despertar a nossa natureza verdadeira e romper cadeias kármicas, muitas vezes em segundos. Na Epístola aos Coríntios, portanto, ele segue dizendo isso e vai dizendo: as coisas que nós falamos não são ensinos de palavras de sabedoria de um homem, mas em ensinos do Espírito, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. O espiritual examina todas as coisas, mas ninguém é capaz de julgá-lo. Essa é uma frase que
quando a gente começa a entrar no campo da graça, nós vamos se tornando imunes ao julgamento, porque o espiritual, ele examina, mas não julga. Ninguém é capaz de julgá-lo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o ensinasse? Pergunta. Nós temos a mente do Cristo. Olha aqui. A mente do Cristo nós temos quando somos espirituais, quando saímos da capa do pecado, da obra da lei, das obras sequenciais que nos prendem nessa cadeia de morte. Sequencial, estejamos encarnados ou estejamos desencarnados. Não importa. O estado é estado de morte. O estado de vida pode ser alcançado a qualquer momento. E aí ele continua, o 3,16. Não sabeis, essa todo mundo já ouviu uma vez, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não podia ser mais direto. E continua, porque aqui, antes, existe uma contenda, aquela história, tinha um apóstolo chamado Apolo. Então há uma briga porque Apolo chegava e as pessoas dizem, não, eu sou do Apolo, eu sou do Paulo, eu sou do Cefas era Pedro. E Paulo bate muito duro, diz, não existe ninguém de Paulo, ninguém de Apolo, ninguém de nada. Todo mundo é de Cristo, Cristo é de Deus, o próprio Cristo não queria para ele. Como é que a gente está disputando aqui se alguém é de alguém? E ele diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, o futuro, tudo é vosso. E vós do Cristo, e o Cristo de Deus. E não é só Jesus. É o Cristo interno, é o Cristo interior. E aí, ele segue com várias exortações até chegar nesta epístola ao famoso capítulo 13, onde todo mundo já ouviu aqui várias vezes, eu não vou ler todo para a gente poder seguir, peço desculpas porque é tão lindo, dá vontade de ler tudo. Mas igual a Xavier assim, o que é que ele levanta a mão? Não tinha que levantar, se um não levantasse, eu não fazia. Mas essa, vocês entendem, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não, se não tenho amor, eu sou como bronze que soa, como símbolo que retira. E ainda que tenha o dom de profetizar, que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé, de tal forma que eu transporte os montes, se eu não tenho amor, eu nada sou. E ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que desse meu corpo para ser queimado, se não tenho amor, isso de nada me valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não se envaidece, não se porta de forma indecente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não considera o mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, em tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E aí, essa parte é que eu queria ler. Havendo profecias, elas vão desaparecer. Havendo línguas, elas morrerão. Havendo conhecimento, ele desaparecerá. A gente está vendo a ciência todo dia mostrando isso. Porque, em parte, nós conhecemos. E, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Né? Nós partimos lá no Adão, uma só ofensa, e o que é perfeito é a justificação, a união, um novo estado de consciência crística. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de mim. Porque agora nós vemos como imagem de espelho, obscura, em enigma. Mas então veremos face a face. Eu agora conheço em parte, mas então eu conhecerei como sou conhecido. Esse é um caminho de crucificação, está posto aqui.
Entrar na lei da graça e passar a conhecer pelo amor. Isso é que importa. Qual é o instrumento para entrar na lei da graça, se a gente pudesse resumir? Amar, amar, amar. Padre Pio só sintetizar isso numa frase, usando a palavra amar 3 vezes e complementando. Nada mais. Basta isso. Mas amor é isso que está aqui. Amor não é possessividade, não é ciúme. Amor é outra coisa. A gente chama muitas coisas de amor, sem ser. E ele termina, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Tem esses 3. Mas o amor é o maior. E aqui ele continua dizendo, no final dessa mesma epístola, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Olhem só. Aqui já não estamos falando mais da lei superficial. Aqui estamos entendendo o poder da morte é o pecado, separando da unidade, e portanto a lei está estabelecida, ou seja, caímos sob o jugo da lei, a lei do karma, a lei que nos faz cumprir, se não nos modificarmos, centil por centil, as nossas semeaduras, colhendo aquilo que plantamos. Mas se nós nos mobilizarmos para transformar esse processo, a nossa mente egóica, na mente crística que está lá, a palavra transformação nem cabe muito bem aí, porque é recuperar a natureza que já existe. A morte onde está? Ela é tragada pela vitória. Lembrem-se, essa morte pode estar até a gente desencarnado, lá numa coluna espiritual, sobrevivendo a vida física, mas tendo que estar voltando incessantemente, muitas vezes repetindo as mesmas coisas, porque pudermos acreditar que fazer ou sofrer pague karmas, mas há coisas muito mais fortes do que isso. Bom, aí eu vou seguir, porque na 2 Coríntios 2 tem um ponto que eu quero abordar. No capítulo 3, 17, diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, para corroborar com o que a gente falou agora, aí há liberdade. Então, liberdade, a gente tem que ter dentro de nós a sensação de que não somos em forma nenhuma escravos de lei, seja ela do karma, seja qualquer uma. Lei humana não funciona para aquele que tem a consciência crística. Seja uma lei humana, seja uma lei de concepção, até ética mesmo, que funciona para aqueles que estão sob ela. Quem tem amor jamais vai romper leis, ou estará justificado por esta fé que tem. Esse é papo para um encontro de alguns anos. E aí ele continua em Coríntios, vivendo, nós não fixamos o olhar nas coisas que são vistas, mas nas que não são vistas. Pois as que são vistas são temporárias, e as que não são eternas. Isso no primeiro momento pode parecer assim, vamos pensar então só naquelas coisas espirituais, que está transcendente a vida. Mas tem um outro significado mais profundo do que aqui. O que não é visto é aquilo que eu entendo como realidade permanente num estado de consciência em que eu já vivo. Esse estado é o estado que permite acontecer o que nós conhecemos como milagre, que transforma as situações, às vezes. O que justifica e explica, por exemplo, os milagres que ocorrem nos locais de devoção? Sejam eles quais forem. A gente, se fizer, de repente, uma análise kármica naquilo, vai encontrar uma quebra. Mas o milagre propõe processos internos, propõe trabalhos internos, mas ele acontece em momentos em que a gente percebe que o que é eterno é o que não é visto. Mas isso é mais real, muito mais real, do que aquilo que a gente vê com facilidade. Se vocês forem ao grupo da Manuel na quinta-feira, vão ver que, enfim, tudo que é invisível hoje é mais real do que tudo aquilo que nós acreditamos que é real. Inclusive, o universo conhecido, essa nossa pequena bolha, que é o universo físico,
infinitas bolhas, aquilo que é chamado de matéria visível, não é nem 20% do total conteúdo de energia e matéria dentro dessa pequena bolha. A ciência inventou um nome chamado matéria escura, porque não tem como explicar aquilo que não é visto, mas que age, que está ali, mantendo o universo coeso. Uma galáxia só gira igual um ralo de pia, porque ela está contra a gravidade daquilo que se chama de matéria escura, invisível. Mas nós precisamos olhar coisas invisíveis mais profundas do que isso. Muito bem. Vamos lá. Não se assustem, porque nós não vamos seguir as 14 epístolas. Algumas frases a gente já falou. Sim, eu quero fazer a última. Esta passagem ela é estudada extensamente por todos os hermeneutas e por muitos teólogos, até por filósofos ditos materialistas. Eu li ultimamente um trabalho de um filósofo italiano contemporâneo vivo, heideggeriano, que estuda intensamente Paulo, e essa passagem é motivo, só para vocês terem, é motivo de um livro inteiro. Esse filósofo chama-se Giorgio Agamben. Ele é vivo ainda hoje, é reconhecido como um dos filósofos vivos mais importantes, e um livro inteiro está escrito sobre esta passagem que eu vou ler a vocês aqui, em Coríntios 2, 6, capítulo 6, versículo 2, Coríntios 2. Pois, diz: no tempo oportuno eu te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Essa é uma citação de Isaías. E aí continua Paulo: eis aqui o tempo oportuno, eis aqui o dia da salvação. Aí, eis aqui, o que é eis aqui o dia da salvação? Agamben fala, a percepção de Paulo, de todo mundo, era que naquele tempo às vezes as pessoas acreditavam que o reino de Deus, Jesus voltaria logo depois, né, de alguns anos, né? Hoje as pessoas continuam esperando Jesus voltar 2000 anos, mas Paulo logo percebeu, e essa epístola aos Coríntios é uma epístola, apesar dela aparecer logo aqui, é uma epístola tardia. Ele percebia que ele falava desse Cristo e ele dizia, não há espera por um Cristo externo, há sim um mergulho na consciência por um Cristo interior. Esse sim salva, esse sim transforma, ou melhor, recupera, tira o véu da nossa natureza para revelar a natureza verdadeira. Portanto, o tempo é agora, e agora é o dia da salvação. Para cada um de nós pode ser agora. A gente não precisa acreditar que vai precisar passar por uma fileira de processos. É claro que a gente não vai ficar também, é agora, então o agora não. O agora é um estado em que ao mesmo tempo que você mergulha nele, você também não marca tempo. Não quer dizer que o agora, então é agora, então se não foi agora, até porque definir agora é muito complicado. O que é o agora? É um minuto? É um dia? É uma semana? Hoje a gente tem unidades de tempo de 1 bilhão de segundos, mais, de 1 bilhão de fração de segundo. Então agora não tem tempo, é preciso apenas um estado. E aí quando eu não marco esse tempo, ele passa a valer. Eu acho que eu não vou ler mais nada, não, porque há outras. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, mas eu queria que a gente fizesse Vejam, Romanos, Coríntios, vamos em... Há muita coisa importante, por exemplo, em Efésios. Éfeso é uma cidade grande, hoje na Turquia. Paulo ficou ali por 2 vezes, a segunda por mais de 2 anos, acompanhado de perto de João, o apóstolo que depois ali habitava com Maria. Certamente nas conversas de João, aqui está uma passagem em Efésios 2. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça vem a salvação.
Vejam que a doutrina da graça está exposta aqui. Mas eu espero ter sido feliz de ter falado a vocês que tipo de doutrina é essa. Não é uma doutrina de Deus, ou seja, quem for as pessoas acreditam, resolveu, vou dar a graça a você e não a você. Eu escolho. Não é nada disso. Não há essa... Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é um Deus de barba sentado. Deus é algo indefinível e ao mesmo tempo está presente dentro de nós. O sagrado somos nós. E sermos o sagrado significa que só quando estamos nessa consciência obtemos o estado da graça, e a graça nos salva. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não é vosso, isto é dom de Deus. Eu estou só repetindo aqui porque para muita gente ficou entendido que então, como não é da gente, é Deus que vai conceder a graça para algum, por alguma benemerência que ele lá sabe. Bobagem. O entendimento profundo, nos níveis mais profundos, onde o Espírito vive, não é dom nosso porque é dom de Deus, sim que Deus. O Deus interno, nosso Cristo interno. Esse dom é que vai funcionar, e não o dom do nosso ego. Nós temos dentro de nós a natureza divina, porque o Salmo 80 diz: vós sois deuses. E aqui, ainda em Efésios, logo depois dessa passagem, ainda no capítulo 2, 15, vejam. O trabalho de Cristo em Jesus foi, e Jesus sempre diferenciava: quem habita em mim é o Pai, as obras que eu faço não são minhas, são as obras do Pai. E a obra do Pai é essa, que vocês tenham fé, ou melhor dizendo, emuná em hebraico, a certeza de que essa natureza existe. Quando essa certeza se estabelece, a obra está feita. E todas as obras, portanto, nossas passam a ser santificadas. Aonde está lá na Epístola de Coríntios 13. Se eu der o meu dinheiro todo, se eu me jogar no fogo, se eu fizer coisas externas, sem esse estado, isso me vale pouco. Mas nesse estado, o meu menor óbolo vale. A minha menor obra vale. Não precisa ser uma obra grandiosa externamente. E aí está dito: abolindo em sua carne a lei com os seus mandamentos, o seu desígnio, ou seja, do Cristo interno, foi criar nele mesmo um novo homem. E aqui vem a coisa interessante: um novo homem tirado de dois, assim fazendo a paz. O Evangelho de Tomé, descoberto pelos gnósticos em 1945, como todo o Evangelho gnóstico, fala: porque a partido se abrem dois conflitados, né? O taoísmo nos mostra que o Tao original se partiu em dois harmônicos, e que separar esses dois harmônicos cria toda a confusão. E Paulo repete aqui: criando um tirado de dois. No Evangelho de Tomé está dito: se de dois fizerdes um, tereis encontrado a porta. Está aqui. Portanto, de modo que esse tirado de dois leva à salvação. Gálatas 6:15. Nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Daqui em diante ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso aqui levou muita gente a achar que Paulo tinha sido estigmatizado. Não é verdade. O que está sendo dito aqui por ele é o seguinte: vejam, ele resume aquela briga toda para mostrar que tudo que ele escreveu não tinha nada a ver de dizer que você precisava ter se circuncidar para poder ser um judeu cristão.
a briga com os gentios, porque circuncidar ou incircuncidar ou não circuncidar não tinha essência em si mesmo. Se você faz a circuncisão com conexão, ok. Mas se você faz só para cumprir um preceito, é a mesma coisa que se você não faz só porque você briga com aquele que faz, não tem significado. Ele diz, não me perturbem mais, porque em mim estão as marcas da presença crística. Esse é uma das cartas finais de Paulo. E aí ele vai, segundo. Eu parei de anotar em Efésios, essa é a última que eu vou dizer para vocês. Efésios 4, um capítulo rico. Até que todos atinjamos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para o homem perfeito, para a medida da estatura da plenitude do Cristo. Agora não precisa mais explicar. Você está entendendo o que está querendo ser dito. Para que não sejamos mais crianças, inconstantes e levados em volta por todo o movimento de doutrinas, pelo dolo dos homens, pela astúcia do artifício do erro, sendo verdadeiros em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. O Cristo ser a cabeça não é ser a cabeça de uma igreja qualquer, é a cabeça do nosso corpo espiritualizado, do nosso corpo crístico, a cabeça do corpo onde... Aí sim o ego passa a ter sentido. Um ser crucificado não abandona o ego, destrói o ego, como muitas vezes a gente pensa. Um ser crucificado faz com que o ego ganhe o seu lugar, controlado pela cabeça e também, eu diria, pelo coração. Os dois são. Tudo, pois, essa é a última que eu vou falar para vocês. Tudo, pois, que se manifesta é luz. Por isso o Espírito diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo brilhará em ti. Esse caminho de crucificação interna, na verdade, é o único caminho. Eu quero voltar ao nosso longo dos anos ouvido por ambos, lá no mundo, seja nas conversas mais íntimas, seja nas suas palestras, repetidamente, falando disso. Ele usava um termo, eu passei sobre uma aqui, em que Paulo refere-se, não sendo crianças, nós somos adultos, no bom sentido das duas palavras. A adultez espiritual significa o entendimento desse estado de graça e a percepção de que o nosso karma não pode ser mais pesado do que a nossa natureza divina. O mais pecador, aí eu vou pegar um mestre próximo de nós, para Manso Ganão. Para Manso dizer assim, você pode ser o pior dos pecadores, você pode ser aquele que tem um karma obscuro, mas se você entende que a natureza divina jamais deixou de estar em você e trabalhar por ela, direcionar-se a ela, isso significa meditar, isso significa valer-se da oração como um instrumento vivo. A oração não é uma bobajada, não é um ritual. A oração é um estado também que se liga a esse estado crístico. À medida em que nós vamos nos aprofundando, mais fica claro que a oração é parte inseparável desse estado. A oração verdadeira, a oração que não cessa. Vai falar Paulo de novo num determinado momento, orai sem cessar, na Epístola aos Filipenses. O Pastor Lima falava nisso, a gente ouviu. Eu confesso para vocês que eu custei a dar um clique para começar. E aí, cada vez que a gente se aprofunda mais vai ficando, é como se a gente fosse tirando camadas infinitas. Porque a gente não chega, agora eu sei sobre isso tudo. Quem disser isso já pode entender que não sabe, não encontrou. A gente é aprendiz e esse estado de ser aprendiz faz parte do estado da graça. E o trabalho de Paulo foi esse. Agora vejam como é interessante, porque
E já dizia outro mestre, Swami Vivekananda, o discípulo de Sri Ramakrishna, já repetiu também várias vezes aqui, que contavam que vinha sempre à Terra um grande mestre, um grande avatar, derramava sua sabedoria, vivia. Deus presente através dele, a sua natureza crística, agora usando esse termo, sem nenhuma conotação, agora a gente já sabe, não está conotando a religião específica nenhuma. Essa natureza vibrava, aí quando ele ia embora vinha o nosso adversário e criava uma religião em volta. Então, a gente vê Paulo trazido para um fundador da religião, né, católica, como aquele que criou o cristianismo. Dá até para olhar e até a gente entende que as pessoas tenham essa percepção. Mas por isso os grandes desafios da vida são aqueles de nos percebermos aprendizes o tempo inteiro. Porque na hora que você fecha uma ideia, aquela ideia se torna cristalizada na sua mente. Essa é sinal de morte. Morte é isso, é ausência de movimento, é rigidez. Vida, ao contrário, é movimento, é dança, é luz. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos alguma coisa para vocês. Obrigado pela paciência. Vamos fazer a nossa oração final. Jamais desistir. Tantas vezes quanto possível. Eu lembro que tinha uma história que ele vive hoje muito aqui conosco. Ele contava de alguém que foi pedir a ele ajuda porque não conseguia fixar em lugar nenhum um empregado. E aí o Gananda encaminhou a um amigo. E aí, porque ele se achava, essa pessoa se achava portadora de mais influências, que tudo na vida dele dava errado. E aí o Gananda mandou ele a um amigo para que o amigo recebesse, e ele foi e a empresa da mão quebrou. Aí ele foi para o Gananda, tá vendo? Eu falei, você que eu sou o cara que traz. Você foi lá mandar para esse amigo, ele foi quebrar a empresa dele. Não, peraí, vai para ele, mandou para um outro. Aconteceu a mesma coisa. Aí ele voltou desesperado, falando, você tem fé? Se não tiver, a gente para por aqui, disse o amigo para ele. Você tem? O que me resta? Ótimo. O profeta Eliseu, quando perguntou à viúva de Sarepta, que estava morrendo de fome também, com suas despensas vazias, pressionada pelos credores, ela chegou e pediu que ele a ajudasse. Ele disse, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouquinho de óleo que não cabe nem para me molhar a ponta do dedo. Mas é isso que eu quero. Me traz. Ele pode pedir aos seus vizinhos todas as vasilhas disponíveis. E derrama esse óleo, e ela, ao derramar, encheu incontáveis talhas. E ele disse, pega o azeite, paga a sua dívida, guarda o resto para você e seu filho viverem. O Gananda falou a esse homem, você tem fé? Ele disse, tenho. Então eu vou te encaminhar ao outro. No terceiro, houve a redenção, deu tudo certo. Ele disse, está vendo, você nunca foi nada disso. Você foi encaminhado àquelas pessoas, o fato de ter acontecido com elas não foi porque você trouxe coisa alguma. Os movimentos da vida a gente não conhece. Talvez até se você tivesse ido com outro estado de consciência, o karma deles não tivesse até aparecido, mas você não é o culpado disso. Vamos pensar em ajudá-lo, mas uma coisa importa. É o estado de consciência interior de que nós somos não mendigos espirituais. Somos filhos do divino. E aonde seja essa consciência desperta um filho, aí estará a luz infinita de Deus agindo. E esse homem passou a ser um grande auxiliador de outros tantos, tornou-se um dos grandes discípulos do Mestre, para nossa Gananda,
em plenitude, de saúde, distribuindo, ajudando até aqueles que haviam perdido, que eles se acharam culpados. Então, cabe nós buscarmos essa consciência permanentemente, cabe nós termos a certeza de que os fatos que nos desafiam nos podem fazer também crescer. Cabe entendermos que o tempo da salvação é agora. Que a Assembleia que aqui está reunida, nossos corações de aprendiz, junto a esses irmãos que trazem tanta luz, possa abrir as portas para que a presença divina aqui, através deles, através dos mestres de todas as tradições, o quadro espiritual é belo, certamente não por nosso mérito, mas os grandes anciãos da espiritualidade, que são ubíquos, que estão em todos os lugares, manifestam nesse momento a sua presença junto a nós. E a eles nós honramos. Essa Assembleia Espiritual possa gerar luz, não só para nossas vidas, não só para a nossa cura, mas que possa ser compartilhada por nós, aonde seja. Certamente todos nós estaremos orando por aqueles que amamos, por nossos filhos, por nossos pais, companheiros, companheiras, amigos. Mas que nesse momento, o amor brotando em nós, possa se dirigir aonde seja, a todos, principalmente aqueles que se acham nossos inimigos, porque o bom combate é aquele que vai no fundo do coração daquele que se diz nosso inimigo. E ali a vitória é descobrir a luz que lá, que a nossa oração e o nosso estado nesse momento, ainda que um pouco apenas, faça espalhar, brilhar, trabalhar, viver, reviver essa luz. E sejamos curados que a vida tome o lugar da morte para sempre, porque não há mais morte, não foi tragada uma vitória. Que possamos entender isso, ó Pai, ó Mãe, ó amigos, ó mestres. Entender e viver e compartilhar, trabalhando incessantemente pela luz, aonde quer que andemos, aonde quer que estejamos, hoje e sempre. Vocês desculpem se não tinha nosso tempo, uma ótima semana para todos.